Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos para o Momento do Evangelho. O Momento do Evangelho semanal, que é tão importante para nós, para alimentar a nossa alma e trazer os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então é com muita alegria que hoje estamos aqui para refletirmos um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos. Então, para iniciarmos a nossa fala de hoje, o nosso estudo do Evangelho, vamos serenando nossas mentes, nos acalmando, nos desligando de todo o agito do dia, nos conectando aos nossos amigos espirituais, aos nossos irmãos espirituais que cuidam desse trabalho aqui no Semeador. Vamos nos conectar aos nossos mentores pessoais que nos auxiliam durante toda a nossa busca, durante toda a nossa caminhada em prol da nossa evolução espiritual. Vamos pedir licença aos nossos amigos espirituais para o início dos trabalhos dessa noite, na certeza de podermos aqui aprender um pouquinho mais, pedindo que os nossos amigos nos intuam, nos façam compreender as palavras do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E o tema do nosso Evangelho de hoje é a passagem que nós encontramos em Mateus, no capítulo 5, versículos 12 a 16, que nos fala sobre a luz mortiça e o sal insípido. E lá em Mateus nós temos: vós sois o sal da terra. Se o sal se tiver tornado insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, e ninguém acende uma candeia e a coloca sobre o alqueire, mas no velador, e assim alumia todos que estão na casa. De tal modo, brilhe a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então vejam que Jesus chama a nossa atenção quando ele diz a todos nós: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal só serve quando dá sabor. Aliás, uma comida sem sal, meu Deus, como é difícil. Aquela comida insossa de hospital, vamos usar esse exemplo. Uma comida, é porque é uma dieta para hipertensão, mas se não tem sal, aquilo parece que fica na boca e não vai, né, gente? Não dá realmente aquele sabor delicioso. Fala, nossa, que delícia, que horrível. Da mesma forma, a luz do mundo. Por mais que nós já tenhamos crescido, mas um dia lá de crianças, nós tínhamos medo do escuro, a ausência dessa luz. Então, é comum ainda encontrarmos adultos, e não é vergonha nenhuma, que precisam daquela luzinha ali para ficar uma pequena luz que dê uma melhorada naquele ambiente escuro. Então vejam que na nossa vida, no dia a dia, a presença do sal e a presença da luz é muito grande. Então, como Jesus falava sobre coisas do seu cotidiano na forma de metáforas, parábolas, é aqui que nós temos isso. Ele estava usando coisas do dia a dia deles, o sal e o candeeiro, a candeia, né? Alguns chamam de candeeiro, pode ser lamparina, tem vários nomes aqui no Brasil, no Nordeste alguns chamam de fifó, de querosene, né? Aquele de metal. Então, tudo isso é uma forma de alumiar, que é o que eu li no texto aí do livro do Caibar Schutel. Alumiar. Aliás, alumiar é muito mais bonito que iluminar, né? Alumiar tem uma poética, uma coisa mais bonita. E aí, quando eu estava aqui pensando no que trazer para essa passagem do Evangelho, eu encontrei aí, zapeando pela internet, porque hoje é o nosso grande motor de busca, uma história inspirada numa história popular, um conto popular que nós conhecemos. Eu vou contar a história como eu encontrei e depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Contam que certa vez um peregrino passava por uma aldeia muito pobre, muito carente. Aí ele bateu na porta de uma barraca, uma choça, e pediu algo para comer. A senhora que o atendeu, muito gentil, disse: olha, nós não temos. Aqui nós não temos nada. Eu gostaria de dividir com você, mas nós não temos comida. Aí ele falou assim: olha, sabe uma coisa? Eu tenho aqui comigo uma pedra de sal. O que a senhora acha de nós transformarmos essa pedra de sal em comida? A mulher ficou contente, falou: poxa, o que a gente pode fazer? Falou: então faz o seguinte, traz uma panela, enche essa panela com bastante água e põe aqui para a gente fazer uma improvisar um fogão e ferver essa água.
E aí começaram ali a organizar o panelão com água naquele fogo. Nisso outras pessoas foram chegando para ver o que iam fazer ali, o que ia sair daí. E a água estava lá no fogo, começou a levantar borbulhas, né, para chegar no ponto de fervura, e ele colocou a pedra de sal lá dentro. Mas sabe, olha, para essa pedra de sal fazer uma comida gostosa, seria tão bom se nós tivéssemos aqui uma cebola picada. Aí uma das vizinhas falou, eu tenho uma cebola em casa, não tem muita coisa, mas uma cebola eu tenho, eu vou lá buscar. Correu buscar a cebola, picou a cebola e colocou ali. Falou, olha, isso daqui vai ficar gostoso, mas se tivesse uma cebolinha pra gente cortar aqui. A outra foi correndo buscar uma cebolinha, uma salsinha foi correndo, uma cenoura. E cada um foi trazendo um pouco do que tinha ali, picando naquela panela enorme que começou a ferver. Começou a ferver, 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 e aí cada um punha as suas coisas lá. Aí uma criança que olhava ali, criança tem sempre aquela coisa muito sutil, falou, olha só, isso daqui eu acho que é o milagre da sopa. E com isso aquela água foi fervendo, fervendo, fervendo. Aí quando estava o cheiro maravilhoso, vocês imaginem, né, gente? Aquilo foi cheirando, chamando a atenção de toda a vizinhança daquele vilarejo muito pobre, onde cada um ficava dentro da sua casa ali, sozinho, né? E todos estavam esperando em volta do fogão. Foi aí que outro vizinho falou, olha, eu tenho aqui um pão que eu acabei de assar, trouxe pão. O outro falou, eu tenho frutas. Aí, quando aquela sopa estava pronta, o peregrino tirou a panelão lá, tiraram o panelão e falou, agora pode se servir. Mas cadê talher? Cadê vasilha? E correram para pegar vasilha, talher, e todo mundo se serviu ali. Aquela sopa estava deliciosa, temperadíssima, no ponto de sal, tranquilamente. Quando eles estavam ali felizes, eles foram virar para agradecer aquele forasteiro. Cadê o forasteiro? Ele tinha sumido. E aí contam que do lado daquela panela tinha um papelzinho escrito à mão dizendo assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Dizem que aquela aldeia nunca mais foi a mesma, gente. Porque ali, naquela sopa, ficou também o milagre da partilha e da comunhão. Essa história, ela é muito parecida com a história Sopa de Pedras, do Pedro Malas Artes, onde a pessoa vai à porta de uma senhora sovina, né, mesquinha, e ela coloca ali. E ele põe a pedra e no final tira a pedra, que é uma pedra mágica. É a mesma história. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui é que essa pedra de sal, ela fez com que as luzes do mundo, daquelas pessoas, se iluminassem novamente. Então, nós temos que pensar dessa forma. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal, uma experiência física, terrena. Mas nós gostamos aqui, eu falo isso. A gente gosta dessa vida, não do plano espiritual. Ninguém tem pressa de ir embora. Mas nós temos que entender que nós precisamos desenvolver o nosso espiritual, nos melhorarmos cada vez mais. E com as nossas palavras, como emissários de Jesus, como seus discípulos e apóstolos nesse mundo tão turbulento, nós temos que levar o sal àqueles que não têm tempero e levar a luz onde nós encontramos escuridão. E aí que nós precisamos trabalhar aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita de forma lógica e coerente. Eu não posso me dizer espírita e não ter amor ao próximo. Eu não posso me dizer espírita e ser agressivo com o meu próximo. Ser indiferente à sua dor. Olhar para esses que hoje passam fome, necessidade, esses que estão em leitos de hospital ou doentes em casa, acamados, e não elevar uma prece pedindo a saúde desse mundo como um todo. Da mesma forma, nós temos que lembrar que o sal, em excesso, não é bom. E não simplesmente para quem é hipertenso. O sal em excesso não deixa a comida saborosa. O que eu quero dizer com isso? Não podemos ser fanáticos, nós não podemos ser supersticiosos, achar que só nós estamos certos. Nós temos que entender que o tempero, essa forma de salgar, tem um ideal. Quanto eu ponho de sal, quanto eu ponho de tempero. Da mesma forma a luz. Vamos lembrar aí de manhã, nosso quarto às escuras, quando alguém quer nos acordar e acende a luz, que você abre o olho e dá aquele... Ai meu Deus, apaga essa luz, apaga. Luz demais naquele momento. Tudo tem uma dose. O que eu quero dizer com isso? Eu também tenho que dosar Jesus? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu preciso dosar as minhas palavras, que são o sal ou a luz.
tenho que fazer com que essas palavras cheguem aos ouvidos que precisam ouvir, que precisam receber aquele carinho, da mesma forma que nosso mestre faria. Quando Jesus falava em parábolas e usando exemplos do seu cotidiano, é porque era mais fácil para aquelas pessoas entenderem o que ele queria explicar. Não que ele não tivesse um conhecimento apurado como era dos doutores da lei naquela época. Mas muitas vezes eles falavam palavras vazias, palavras insípidas, sem sabor. O saber vem da raiz de sabor. A raiz sápio, que é a mesma raiz para sábio. Então aprender, saber é degustar. E para eu degustar aquilo que Jesus me ensinou, eu preciso ter um paladar apurado. E aí eu desenvolvi esse paladar apurado. Se eu vou passar essas palavras à frente, preparar um prato para aqueles que querem ouvir as palavras do Evangelho, eu tenho que ter um cuidado apurado para pôr a quantidade correta de sal, a quantidade correta de tempero. Então eu não posso deixar de auxiliar aqueles que precisam desse crescimento. A quem mais foi dado, mais será cobrado. Se eu sei um pouquinho mais do que o meu irmão, é meu trabalho auxiliá-lo nesse esclarecimento, nessa iluminação de saberes. E não usar o meu conhecimento, que é um pouquinho a mais, para pisar no meu irmão, para jogar essa luz no seu rosto de forma a cegá-lo. Nós temos que usar a nossa sabedoria de forma comedida. Nós temos que trabalhar com essa sabedoria de forma a não sobrecarregar o outro. Essa que é uma questão que é muito importante. Como não sobrecarregar o meu irmão? Tudo isso presente nesse desenvolvimento. Então, quando nós voltamos às palavras de Jesus, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, nós temos que lembrar que os discípulos de Jesus, os apóstolos, mesmo após o retorno do nosso mestre, eles saem pelo mundo com a tarefa de esclarecer os semelhantes em relação ao Evangelho. Eles saem temperando o mundo, vamos dizer assim, iluminando esse mundo com as palavras do Evangelho. Eles vão de lugar em lugar, de forma a melhorar aquele espaço com as palavras do Evangelho. É uma melhora que trabalha o espírito. Não é uma melhora apenas física, como nós vimos na história do vilarejo. A sopa, lógico que deu uma melhora física, porque aquilo vai preencher o nosso corpo físico. Nós precisamos. Nós não vivemos de vento. O alimento precisa ser consumido. Mas naquela história, naquele momento, além do alimento físico, a sopa, nós tivemos o alimento espiritual da partilha, da comunhão. Aquelas pessoas estavam cada família, isolada em seu canto, em seu barraco, em sua choça, passando necessidades de forma separada, porque não conseguiam olhar para o próximo e entender que eu poderia ajudar o próximo com o pouco, porque pouco com pouco vira muito. Então, se eu tenho pouco, mas eu posso auxiliar o meu próximo, poxa vida, façamos isso. E aquelas pessoas não sabiam. Aquele peregrino que ali passou, ele ensinou para aquela aldeia muito mais do que fazer uma sopa. Ele ensinou que cada um com seu pouquinho podia compartilhar em comunhão o alimento que os restabeleceria na sua força física. E ali aquele alimento também que os restabeleceu na sua força espiritual. A pedra de sal da história, ela foi um elemento aglutinador. E é isso que nós fazemos quando nós colocamos o sal na nossa comida. Nós colocamos ali a quantidade de sal para que o sabor apareça, que o sabor se abra naquele alimento. E é isso que Jesus espera de nós, que nós sejamos esse sal, que nós possamos temperar o mundo com as palavras do Evangelho. E ao temperar o mundo, que nós sejamos a luz, que nós possamos iluminar o mundo com as palavras do Evangelho. Essas palavras que já estão aí há mais de 2000 anos.
e que continuam sendo perpetuadas pela nossa vida, pela nossa palavra. Mas vamos lembrar, não adianta também eu ter o sal e deixá-lo guardado no armário e não usar. Ele vai umedecer, ele vai perder a sua potência. Da mesma forma, o espírita que abre mão da sua palavra, da sua peregrinação, do seu papel de discípulo e apóstolo do Mestre Jesus, deixa de colocar para frente a contribuição para o mundo em crescimento, em desenvolvimento. Então que nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. E lembrando que nós possamos ser de tal modo que a nossa luz brilhe e que os homens, vendo as nossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai, o nosso Pai que está nos céus. Cabe a nós levarmos com o nosso exemplo o sal da terra e a luz do mundo das palavras do nosso amantíssimo Mestre Jesus. Ninguém mais pode fazer isso, somos nós. Então de nada adianta sairmos do nosso momento de prece já brigando com as pessoas da nossa casa, nesse momento que temos que estar todos juntos, aprendermos a conviver. Se nós não usamos os ensinamentos do Evangelho para o nosso dia a dia, nós estamos deixando a nossa vida insípida e mortiça de luz. Que Jesus abençoe a todos com muita paz. E assim, queridos irmãos, que agora chegamos ao fim desse trabalho dessa noite, nós que tanto recebemos, chega o nosso momento de agradecer. Agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, refletindo sobre as palavras do nosso Mestre Jesus, refletindo sobre o seu amor, seu evangelho, a sua boa nova, e com essa reflexão, trazendo força para seguirmos em frente, sendo o sal da terra e a luz do mundo, levando aos nossos irmãos não só as palavras do nosso Mestre Jesus, mas as suas atitudes refletidas nas nossas atitudes. Dessa forma, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, nós pedimos licença para o encerramento dos trabalhos dessa noite. E num ato de generosidade extrema, nós deixamos no centro dessa sala, no centro das nossas casas, uma vibração de amor, paz e saúde, para que o plano espiritual possa levá-la onde houver necessidade. Uma boa semana a todos, muita luz, muita paz e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Que assim seja, graças a Deus.